Então não tem como você defender uma coisa que não existe. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a Carol Sardá e ela vai contar pra gente sobre misoginia de mercado. Como é que os homens lucram com o ódio contra as mulheres. Mas antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e considerar se tornar membro ou apoiar o canal. Bora lá? Olá! Eu sou Caroline Sardá e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que vai além das falas absurdas que nós vemos de masculinistas viralizando pela internet. Pra quem não sabe, masculinistas são os red pills, os incels, os migtal, os shunner, enfim. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. A gente não vai falar apenas sobre eles falarem que mulheres mais de 30 anos perderam seu valor sexual de mercado, ou que mães solo, como eles chamam de M-Sol, são promíscuas, interesseiras e querem que você pague uma pensão socioafetiva e não sei mais o que, não sei o que lá. Isso que vocês veem viralizando nos podcasts e chegando até vocês é apenas a ponta do iceberg. É o que nós vemos na superfície da internet. Mas o que realmente está por trás de tudo isso é um mercado, uma engrenagem dentro do sistema capitalista que lucrativamente se alimenta do ódio contra mulheres. E é o que nós podemos chamar também de misoginia de mercado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O mercado da misoginia. Recentemente saiu uma pesquisa da NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com o Ministério das Mulheres, e que revelou um negócio lucrativo por trás da misoginia. Vou falar para vocês alguns dados que foram descobertos nessa pesquisa. Foram analisados 76 mil vídeos de 7.812 canais do YouTube, onde esses vídeos acumulam mais de 4 bilhões de visualizações. E só pra você ter uma noção, nos 137 canais mais misóginos, foram publicados mais de 105 mil vídeos em 6 anos. E você aí por trás da tela deve estar se perguntando, e quanto de dinheiro que gira tudo isso? Apenas 8 desses canais lucram, em média, 68 mil reais em transmissões ao vivo com o Superchat. 28% desses canais têm links de afiliados e também de financiamento coletivo e 52% exibem anúncios, ou seja, mais dinheiro entrando. Além disso, esses gurus cobram consultorias individuais que podem ser de R$1.000 a sessão. E daí você se pergunta, o que eles ensinam nessas consultorias, Carol? Eu te conto. O incentivo da humilhação e da violência psicológica contra mulheres. Eles literalmente estão organizando o ódio de homens ressentidos contra mulheres. Não contra o sistema que oprime tanto homens quanto mulheres. Os masculinistas pregam que os homens são vítimas das mulheres. Até porque as mulheres são cheias de privilégios, são cheias de leis misândricas. E aqui, gente, eu acho muito importante que eu conceitue com vocês o que é misandria e o que é misoginia, porque são duas palavras que eu vou utilizar bastante ao longo desse vídeo, e se você não souber o que elas significam, talvez você não entenda algumas coisas que eu vou falar ao longo desse vídeo. Então bora lá para conceituar rapidinho essas duas coisas. A misoginia é o ódio ou aversão a mulheres, que é o que nós entendemos que também gera a violência de gênero contra mulheres e meninas. Já a misandria seria o ódio ou aversão a homens, que é o conceito que eles tentam pautar bastante dentro desses fóruns, comunidades, servidores e grupos masculinistas. Porém, esse conceito da misandria não se pauta em dados, muito menos na realidade, assim como a misoginia, como eu falei pra vocês, que a gente pode encontrar esses dados no Atlas da Violência. Eu mesma já fui num debate com o Red Pill lá no Inteligência Limitada. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde eu pergunto para o Red Pill como que ele defende a existência de misandria baseado em dados. Pode assistir lá o debate, ele não conseguiu explicar como que a misandria existe. Porque não existem dados suficientes de mulheres assassinadas
homens por aí. Porque a violência de gênero não atua da mesma forma sobre homens e sobre mulheres. Porque o nosso sistema é um sistema machista e patriarcal que oprime mulheres desde antes do nascimento. Então não tem como você falar que misandria existe baseado em fatos, porque não tem fatos suficientes. Mulheres não saem por aí matando homens como os homens fazem com as mulheres. O índice de feminicídio sobe todo ano. Então não tem como você defender uma coisa que não existe. Diferente de mim, que consegui defender perfeitamente a existência da misoginia. E até você também pode tirar a teima e ir lá, baixar o Atlas da Violência e ver quem que são os maiores agressores e quem são as maiores vítimas dos mais variados tipos de violência. Vou deixar aqui na descrição para todo mundo ver, tá? Agora, voltando pro tema central do vídeo, eu acho importante a gente falar sobre o ecossistema da misoginia. Até porque esses caras, que são os masculinistas, eles criam um ecossistema muito bem organizado, que é conhecido como machosfera ou manosfera, que é um termo mais utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente utiliza mais machosfera, que é como se fosse uma camada dentro da internet onde se formam bolhas digitais e que esses caras propagam ódio dentro dessas bolhas digitais. E como eu falei, é um ecossistema, então existem fóruns, servidores, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, comunidades no Facebook e até mesmo advogados e advogadas que se especializam exclusivamente em defender homens que foram falsamente acusados de violência de gênero. E o mais assustador nesse ecossistema é o que eles difundem dentro desse ecossistema. Pregam a abolição de leis que eles consideram misândricas, como no caso a Lei Maria da Penha, a Lei de Pornografia de Vingança, a Lei de Importunação Sexual. Todas essas leis que as feministas lutaram para conquistar, eles consideram leis misândricas, ou seja, leis de ódio ou aversão a homens. Agora, você que é homem e tá assistindo o meu vídeo, por que você consideraria a Lei Maria da Penha, que abarca a violência doméstica contra mulheres, uma lei misândrica? E não só isso, tem algo muito perigoso também que eles propagam dentro desses fóruns, servidores, dentro desse ecossistema, que são as teorias conspiratórias. Até porque essa visão da Red Pill já é uma teoria conspiratória de que os homens são oprimidos e as mulheres são grandes opressoras privilegiadas. Mas a gente encontra teorias da conspiração, como no caso da Maria da Penha, né? Que eles começaram em grupos masculinistas a propagar que ela era uma mentirosa, que a gente tinha que falar sobre a história do assalto, que a gente tinha que reviver o processo, que tinha que reabrir o processo para conseguir de alguma maneira abolir a lei, mudar o nome da lei ou reformar a lei. E essas teorias conspiratórias que estavam meio que... Não dá pra dizer na Deep Web, porque esses fóruns, eles são um pouco mais na superfície. Mas nas bolhas digitais, conspiracionistas, vão chegando cada vez mais na superfície, próximos de nós, quando nós vemos em podcasts eles falando sobre isso, quando nós vemos produtoras produzindo documentários sobre essas teorias conspiratórias, quando nós vemos grandes políticos e influenciadores da extrema-direita também propagando essa desinformação. O masculinismo é extremista e é um movimento extremista, muito diferente das antifeministas, que não são consideradas um movimento, mas que elas estão aqui, ó, com os masculinistas. Tudo isso que eu falei pra vocês até agora é considerado por eles uma luta pelo direito dos homens. E se você achava que a luta do direito dos homens era lutar contra os altos índices de suicídio, cuidar da saúde mental masculina, cuidar do desenvolvimento masculino, ajudar homens em situação de desemprego, homens em situação de rua, ou homens que estão em sistemas carcerários, porque, né, eles trazem esses dados que homens são maioria em tudo isso. Nada disso é importante, gente. Fala sério, que isso? Não. O importante é trazer a virilidade masculina de volta. O importante é a gente demonizar as mulheres, porque elas são os problemas da sociedade. Mas eles não fazem nada para evitar isso ou para acolher esses homens. Pelo contrário, o foco deles é direcionar todo o problema e toda a culpa para as mulheres. Então, na verdade, essa luta pelo direito dos homens é uma luta para destruir o direito de mulheres e meninas. O masculinismo é um ataque direto aos direitos femininos e eles se organizam para atacar mulheres e atacarem leis relacionadas às mulheres. Além também de uma tentativa de controlar os corpos de mulheres e meninas, porque a gente ainda vai falar sobre o valor sexual de mercado. Tem
tudo a ver com o sistema capitalista que a gente vive. Como eu falei antes, é desse ecossistema chamado machosfera que nós vamos encontrar os chans, que são os fóruns anônimos onde você pode criar um perfil fake, usar até mesmo uma VPN, mas muitas vezes eles não usam, e propagar os mais variados tipos de desinformação, teoria conspiratória e ódio contra todos os tipos de minorias, tá? Mas o foco principal são mulheres e pessoas negras. Esses chans são como se fossem comunidades masculinistas, como eles chamam de panelas, e eles são paneleiros, anões, enfim, que é como eles se chamam dentro do vocabulário dessas bolhas digitais. Você vai encontrar essas panelas no Facebook, em servidores do Discord, no WhatsApp, no Telegram e até mesmo no Twitter. Inclusive, muitas pessoas já devem ter me visto falar que eu considero um Twitter um chan a céu aberto desde que ele foi comprado pelo Elon Musk. Até porque o Twitter virou basicamente um fórum onde você pode criar o seu perfil sendo fake, utilizando foto fake, nome fake, até mesmo se passando por outra pessoa, como eles já fizeram comigo, e propagar discursos de ódio abertamente no Twitter, até porque um dos valores do Elon Musk dentro do Twitter é a liberdade restrita de opinião. Então você pode falar basicamente o que você quiser porque você está no seu direito, assim como dentro de um chan. A diferença é que o chan, ele é mais um servidor anônimo, ele é uma plataforma mais criptografada, exceto essas panelas que existem no Facebook, que é muito fácil de você achar quem que são os channers dentro dessas panelas. O que vocês precisam entender aqui é que o objetivo dessas comunidades não é o desenvolvimento masculino, não é ajudar os homens, é organizar o ódio dos homens contra as mulheres. E como eu falei, o masculinismo, ele é um movimento, né? Existem até pesquisadoras como a Bruna Camilo e a Camila Galetti que têm pesquisas envolvendo tanto antifeministas como masculinistas e trazem essas análises. Além disso, existem tipos de masculinistas, né? Não é apenas um grupo homogêneo, não. Existem os MGTOWs, existem os Red Pills, existem os Incels, existem os Shunners, enfim, existem vários tipos de masculinistas dentro desses grupos. Inclusive, os Shunner podem ser Red Pill, podem ser Incel, podem ser MGTOW, o Incel pode ser Red Pill, o MGTOW pode ser Red Pill, enfim. Eles podem também ter intersecções dentro desses grupos masculinistas. E como eu já tenho o guia para desmentir antifeministas, eu não vou me aprofundar muito nos tipos de masculinistas, porque vocês podem acessar pelo guia para desmentir antifeministas, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Mas em resumo, para você entender o que são esses termos e a gente poder continuar o vídeo falando um pouco mais sobre eles, os incels são os celibatários involuntários. São os caras ou meninos que não conseguem ter boas relações com mulheres, que não conseguem se relacionar com mulheres. E basicamente por isso eles constroem um ressentimento e um ódio contra elas. Fogos. Desculpa, gente, tossi aqui. Fogos. E aqui, gente, esse ódio que os masculinistas sentem em relação a mulheres é um ódio abissal, gente. É bizarro. Existem também os Shunners, que estão dentro desses chans, desses fóruns anônimos, onde eles geralmente usam fotos, nomes e até mesmo VPN, tudo anônimo. E eles são basicamente trolls da internet. São eles que criam os fóruns anônimos para destilar ódio e ter liberdade de expressão irrestrita dentro dessas bolhas digitais. Inclusive, são eles que fazem os piores memes, se é que podemos chamar assim, envolvendo mulheres, que vocês podem imaginar que é bizarro e macabro. Existem também os Red Pills, que provavelmente são os que vocês mais conhecem, que tem até podcast no YouTube, né? Viralizou por causa do Calvo do Campari, que tem o Redcast, que é um podcast Red Pill, e se propagou muito no ano passado e nesse ano. Os Red Pill são os caras que acreditam fielmente que eles conheceram a verdade do mundo, a realidade que outros caras que são Blue Pill ainda não perceberam. Ai, valeu, Alecrim Dourado, você é o iluminado. Você descobriu a verdade do mundo. Ai, meu Deus. E qual que é essa verdade, essa realidade que foi revelada para os Red Pills? As mulheres são privilegiadas e que elas oprimem os homens, que são pobres coitados oprimidos dentro desse sistema. Pobres coitados dos homens, né? Tem que ficar cuidando dos filhos sozinhos pra mulher ir trabalhar. Coitado dos homens, né? São um gênero que sofre mais violência. Coitado dos homens, né? Coitados, nossa senhora, eu não sei nem o que dizer. Como que elas
oprimem esses homens? Com as leis misândricas, obviamente, com as leis que as feministas lutaram para conquistar. E aí você vê o porquê que eles odeiam tanto feministas. Porque nós somos literalmente o grupo, né? O movimento social que bate de frente com esses caras, que bate de frente com a violência doméstica, que bate de frente contra o estupro, que defende as vítimas de violência de gênero, enquanto eles defendem os agressores. Vocês entendem o embate? Enquanto nós estamos acolhendo as vítimas, eles estão acolhendo os agressores. É exatamente isso que o Brasil Paralelo está fazendo com o agressor da Maria da Penha, tentando mudar a história para que isso seja revisado, né, revisto. Será que ele era tão mal assim, né, para deixar a mulher paraplégica? Ah, poxa, tadinho do homem, entende? É assim que acontece a passação de pano. É esse abismo que existe entre os red pills e as feministas, e nos masculinistas em geral como as feministas. É muito perigoso quando as pessoas comparam o masculinismo e o feminismo como se fossem um antagonismo. Não é isso. O feminismo, ele não vai lutar para os homens serem odiados, para acabar com a lei dos homens. Não, vai lutar para as mulheres terem os seus direitos, para combater a violência de gênero, para acolher essas mulheres, que é uma coisa que os masculinistas não fazem com os homens. Feminismo não é sobre falar mal de homens. Eu falo isso porque eu gosto, gente. Sinto muito. Pelo contrário, eles não estão acolhendo os homens, eles não estão apoiando os homens em casos de violência, pelo contrário, completamente. Eles estão organizando o ódio e o ressentimento desses homens contra mulheres e propagando discursos de ódio. Além disso, por último, eu vou citar os MGTOWs, que é basicamente homens seguindo o seu próprio caminho, uma parada assim. MGTOW é a sigla em inglês para homens seguindo o seu próprio caminho. Tá aqui, pariu, sério. E são homens que não se relacionam com mulheres e que, inclusive, buscam prazer sexual apenas com trabalhadoras do sexo, porque eles consideram que as mulheres são interesseiras e que atrapalham o caminho deles. É claro que existem outros grupos, subgrupos, mas assim, eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e nós precisamos entender também que eles são bem individualistas, então nem sempre eles vão estar dentro desses grupos, eles vão ter seus próprios ressentimentos, seus próprios ódios nutridos. Agora eu quero falar com vocês sobre o que eu comentei no início do vídeo, que é o valor sexual de mercado. Dentro dessa lógica masculinista, as mulheres são reduzidas a mercadorias. Por isso, o conceito tão difundido de valor sexual de mercado. Eles usam isso para justificar que mulheres acima de 30 anos perderam o valor por terem dificuldade de engravidar ou por terem gravidez de risco caso engravidem, e que meninas de 14 anos estão no auge do seu valor sexual de mercado. Tanto que no debate que eu tive com os Red Pills, eles tentaram usar antropologia, biologia para falar sobre as ancas da mulher, os seios da mulher e tudo mais, que são ideais para ser mãe, coisas do tipo, sabe? Eu sei, é nojento, mas é lucrativo. E é por isso que eles se organizam e nutrem esse ódio contra mulheres. Entenda uma coisa, a misoginia vende e vende muito bem. E é por isso que agora eu quero falar sobre capitalismo e misoginia. Desde o surgimento do capitalismo, a misoginia tem sido uma ferramenta central. Vamos lembrar aí das mulheres negras que foram escravizadas durante a escravidão e que eram elas que geravam, gestavam e pariam as mãos de obra que seriam escravizadas pelos senhores de engenho, até porque hoje em dia nós vendemos nossa força de trabalho em troca de salário. Naquela época, eles utilizavam esses filhos das mulheres escravizadas como uma força de trabalho não remunerada. Então toda a remuneração, todo o trabalho que eles faziam, quem que acumulava o lucro? Além disso, o trabalho doméstico não remunerado e não valorizado, inclusive, sustenta até hoje a economia sem reconhecimento nenhum, que demorou muito tempo para que mulheres que trabalham com trabalho doméstico tivessem direitos no nosso país. Foi apenas em 2015 que elas tiveram trabalho regulamentado. 2015! E até hoje a questão do controle sobre o corpo feminino é exatamente por conta dessa questão da reprodução. Como somos nós que reproduzimos e geramos novos trabalhadores, existe esse controle sobre, por exemplo, a nossa gestação, sobre se a gente deve ou não deve abortar
uma criança, porque essa vida, afinal de contas, vai ser um trabalhador que vai gerar lucro para um bilionário daqui a alguns anos, né? Então, sim, a luta de gênero também é uma luta contra o capitalismo. Não dá pra gente falar sobre feminismo sem falar sobre ser anticapitalista, porque é o capitalismo que gera essas opressões de gênero que a gente está vendo. Sendo que também nós temos que fazer um recorte, né, em cima das trabalhadoras domésticas que também são mulheres negras. E não só isso, até hoje eles lucram com os nossos corpos e com a nossa força de trabalho, seja pela exploração da mão de obra pouco remunerada ou simplesmente pelo ódio. Dentro do capitalismo é estruturado e institucionalizado a misoginia. Está no seu cerne. A lógica aqui é clara. O ódio contra mulheres não é apenas uma narrativa perigosa. É um modelo de negócio. Esses caras saíram dessa parte inferior da internet, onde eles estavam com seus fóruns anônimos, onde eles se escondiam, e agora eles têm podcasts. E por que será, né, que essa galera saiu do esconderijo deles, que estavam lá anonimamente fazendo esses fóruns, e do nada eles tiveram coragem para vir pro YouTube meter a cara para falar sobre masculinismo num podcast? Será que isso tem a ver com o cenário político que a gente atravessou nos últimos anos aqui no Brasil? Será que isso tem a ver com a ascensão de um político que foi presidente que destilava publicamente ideias masculinistas e misóginas? Será que isso não tem a ver também? Porque na minha cabeça faz todo sentido. Já que isso foi normalizado a ponto de um presidente da República ir nas redes sociais e falar que quando ele fraquejou veio uma mulher de filha, será que não tem a ver? É óbvio que tem a ver, tem tudo a ver. Eles têm negócios, eles vendem e-books, eles vendem cursos, eles vendem mentoria, consultoria, eles lucram com a misoginia. E eu acho importante nesse vídeo também fazer uma reflexão sobre os masculinistas também. Até porque eu quero te perguntar, o que tu acha que os masculinistas fazem pelos homens? Além, claro, de defender homens falsamente acusados de violência de gênero. Eles dizem lutar pelos direitos dos homens, mas eles ajudam os homens a lidarem com a sua saúde mental, sabendo que os maiores índices de suicídio são de homens? Não. Eles criam soluções para os altos índices de suicídio masculino? Não. Eles fazem alguma coisa para ajudar os homens em situação de rua? Até porque eles sempre falam que os maiores índices de pessoas em situação de rua são homens? Também não. E por acaso eles auxiliam homens com a questão financeira, porque nós sabemos que os homens sofrem muito com as questões de dívida, falência, até mesmo essas questões que levam ao suicídio masculino? Também não. Ao invés disso, eles vendem e nutrem mais ódio. Eles vendem o curso deles para te tornar um macho alfa, para você fazer da sua mente empreendedora um negócio e ser você também um milionário. O masculinismo não liberta os homens de nada, aprisiona. Mas, Carol, e por que é assim? Porque no capitalismo, misoginia vende. Solidariedade e cuidado, não. Ensinar homens a serem bons pais, a assumirem a paternidade dos seus próprios filhos, auxiliar homens em situação de rua ou homens com problemas psicológicos, não gera lucro suficiente como nutrir ódio às mulheres. Até porque pessoas tristes consomem mais, gente. Então é óbvio que pro capitalismo vai ser sempre melhor que a gente esteja infeliz. Então, da próxima vez que você ver alguém falando sobre masculinismo, ou se você encontrar um perfil ou um podcast Red Pill, encontrar um incel, encontrar uma página migtal, lembre-se disso aqui. Isso não é apenas um discurso de ódio, é sobre dinheiro. É só você ver o tanto que eles estão lucrando em cima do ódio gratuito que eles propagam e nutrem contra mulheres e meninas. O sistema é estruturado para lucrar com a violência e desumanização de mulheres. Inclusive, eu também tenho um vídeo sobre esse tema e eu vou deixar aqui em cima no card para vocês. Enfim, é por isso que nós precisamos combater a misoginia em todas as suas frentes. Ela não é só um problema estrutural, é também uma engrenagem lucrativa do próprio capitalismo. Mas e aí?
que você acha sobre tudo isso? Eu acho que é exatamente o que a Carol falou. O masculinismo, o machismo faz parte do sistema capitalista. E no sistema capitalista, tudo vira mercadoria. Inclusive o sofrimento, inclusive os corpos femininos que são todo santo dia objetificados. Então, quando esses caras falam de valor sexual, de mercado, eles estão exatamente vendo a mulher como um produto. E aí quem ganha com isso? Quem ganha com a objetificação do nosso corpo é o dono do privacy, é o dono do OnlyFans, que tá ganhando milhões, bilhões em cima de corpos femininos e de violência, que a gente sabe que as condições são precarizadas, assim, ao máximo às trabalhadoras sexuais. Então, assim, é toda uma estrutura que objetifica, que nos viola o tempo inteiro, que faz com que as mulheres sejam colocadas sempre num lugar de inferioridade. E a gente só vai conseguir algum tipo de igualdade de gênero se a gente superar o sistema capitalista, que é quem faz com que essa opressão contra os corpos femininos aconteça. Por isso, vocês já sabem, né? Organizem o ódio de vocês, principalmente minhas camaradas. Organizem o ódio de vocês em algum coletivo. Tem um movimento Olga Benário aí, que é um movimento exclusivamente de mulheres, pela luta dos direitos das mulheres. E não deixem esse ódio no coração de vocês. Se organizem, conversem com outras mulheres, pra gente transformar esse ódio em luta e a gente conseguir superar esse sistema. E é isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando ver isso. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Considere se tornar membro do canal, porque nós temos conteúdos exclusivos para membros, leituras radicais, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Beijos, até o próximo.